Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o projeto da nobre senadora Marta Suplicy acrescenta ao Código Penal o artigo 213-A, tipificando criminalmente a conduta de constranger ou molestar alguém à prática de ato libidinoso diverso do estupro. Se a conduta for praticada mediante violência ou grave ameaça, a pena combinada será de 3 a 6 anos de reclusão. Caso não haja violência ou grave ameaça, independentemente de contato físico, a pena prevista pelo projeto é de 2 a 4 anos de reclusão. Ainda o PLS em tela modifica o artigo 319 do Decreto-Lei 3.689 do Código de Processo Penal para prever a internação provisória do acusado também nas hipóteses de crimes contra a liberdade sexual, quando houver laudo preliminar pericial concluindo pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente ou se houver risco de reiteração. A autora justifica a proposta em face do episódio ocorrido em São Paulo, em que um ofensor com vários antecedentes criminais foi solto por ordem da Justiça hora depois de ter ejaculado em uma passageira dentro do ônibus municipal. Sustenta ser inadmissível que atos violentamente ofensivos e com graves repercussões para a saúde mental e a autoestima da vítima sejam enquadrados como mera contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, cuja a pena no ordenamento jurídico existente é a pena de multa. Também assevera ser imperioso reconhecer que a ausência de proteção específica adequada fere o princípio da proporcionalidade incerto na Constituição Federal. Assim, a imediata edição da lei permitiria uma melhor atuação dos juízes criminais em casos semelhantes e corrigiria distorções no sistema. Até o momento não foram apresentadas emendas. Não identificamos vícios de inconstitucionalidade ou de injuridicidade no projeto. No mérito, o assunto colocado à apreciação revela-se polêmico. Devemos reconhecer a coragem e a firmeza da autora, que decidiu submeter ao exame dessa comissão um assunto sobre o qual a sociedade brasileira necessita de uma resposta imediata devido à esdrúxula situação que vem ocorrendo. Por falta de um tipo penal adequado, o Poder Judiciário entendeu ser mera contravenção penal de importunação ofensiva, como já foi referido. A perplexidade criada, que gerou, evidentemente, grande revolta na sociedade, tem origem, senhor presidente, em um déficit legislativo, seguramente em um déficit legislativo. De fato, não há um tipo penal intermediário entre o estupro e a contravenção penal apontada. Atualmente, ante o princípio da legalidade estrita que impera no direito penal, não é possível enquadrar-se no crime de estupro atos praticados sem violência ou grave ameaça. Não desconhecemos a alegação de parte da doutrina que entende que a violência prevista no caput do artigo 213 também poderia ser aquela de natureza moral ou emocional, hábil a permitir a tipificação do crime de estupro. Todavia, a ponderação leva a concluir que, por mais traumática e dolorosa que seja a situação enfrentada pela passageira, no caso de São Paulo, o sofrimento por ela vivido é distinto daquela mulher que sofreu o estupro. Em verdade, o tema se revela ainda mais complexo quando observamos a ausência de um tipo penal intermediário
para enquadrar os atos libidinosos cometidos sem violência ou grave ameaça, a exemplo da ejaculação sem contato físico, bem como outros atos libidinosos que não sejam equiparáveis em termos de gravidade ao estupro, mas que também sejam cometidos de forma violenta ou com grave ameaça. Atualmente, portanto, atos como o denominado beijo lascivo, isto é, beijo sem o consentimento da vítima, utilizando-se de força física, bem como o ato de apalpar violentamente parte do corpo de alguém, são equiparáveis ao estupro. O texto do artigo 213 do Código Penal, dada a sua amplitude, permite que qualquer ato libidinoso perpetrado com violência ou grave ameaça seja considerado estupro. A proposição ora analisada enfrenta corajosamente o problema. São criados 2 tipos de molestamento sexual e em um novo artigo 213-A, um praticado com violência ou grave ameaça e o outro sem essas circunstâncias, independentemente de contato físico, com pena de 2 a 4 anos. Na forma criada pela autora, portanto, seria criado um tipo penal médio para os atos libidinosos não equiparáveis em termos de gravidade ao crime de estupro, ainda que praticados violentamente ou mediante ameaça. Entretanto, por mais que entendamos adequada tecnicamente a solução encontrada pela autora, temo que, neste momento, dada a urgência da resposta que precisamos oferecer à sociedade, talvez seja mais apropriado cindir a proposta para contemplar como molestamento sexual tão somente os atos libidinosos praticados sem violência ou grave ameaça. Embora reconheçamos que, de fato, remaneça uma falha de proporcionalidade e de sistematização no ordenamento jurídico com relação à tipificação dos atos libidinosos de menor gravidade como crimes de estupro, a discussão não contará com a necessária unanimidade. Muitos se erguerão para sustentar que o nível de proteção da lei às vítimas será reduzido e que a edição de norma penal mais benéfica gerará graves problemas práticos. Todavia, ainda que não concordemos com as críticas acima, unicamente em razão da urgência que o tema precisa ser tratado, cremos ser mais apropriado nesse momento a criação do tipo de molestamento sexual apenas para combater os atos libidinosos praticados sem violência ou grave ameaça. A discussão a respeito de um tipo penal intermediário para os atos libidinosos não equiparável em gravidade ao estupro certamente não será perdida. O Parlamento é sabedor que, em algum momento, terá que retomar este importante debate. Assim, oferecemos ao projeto apenas uma emenda para suprimir a parte que prevê os atos libidinosos praticados com violência ou grave ameaça. Aproveitamos o mesmo tipo, ou seja, o artigo 213-A, para trazer o texto do parágrafo único para o lugar do caput do dispositivo com algumas adaptações. A parte que modifica o Código de Processo Penal também se revela muito pertinente, uma vez que consegue solucionar o problema da intervenção provisória nos casos de crimes contra a liberdade sexual, quando não praticados com violência ou ameaça. Todavia, será oferecida emenda de redação apenas para deixar mais claro que serão 3 os casos de internação provisória previstos em lei,
hipóteses que serão alternativas e não cumulativas: o de crimes praticados com violência ou grave ameaça, os de crimes contra a liberdade sexual e aqueles em que houver risco de reiteração. Diante do exposto, senhor presidente, voto pela aprovação do projeto de lei com o oferecimento, portanto, de 2 emendas. Era esse o relatório.